Senhor, nós queremos, Senhor, pedir perdão, Espírito, porque muitas vezes nós tentamos levar as nossas vidas no piloto automático, inclusive a nossa vida cristã, mas sem a Tua presença, sem comunhão íntima, plena contigo, Senhor, não há vida, não há abundância, não há sentido. Por isso nós não queremos Te ignorar, Espírito, pelo contrário, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor da programação aqui. Nós estamos aqui por Tua causa. Nós não somos criadores da igreja. O Senhor é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós estamos aqui como apenas os membros do Teu corpo e queremos corresponder com o cabeça. E para isso o Senhor enviou o Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir, para nos instruir, para nos revelar Cristo, revelar o Teu caráter, revelar a Tua vontade a nós. E nós nos submetemos completamente a Ti agora, Senhor. Eu sei que o Senhor está, ó Deus, na vida de muitas pessoas aqui, Senhor, um novo ciclo está se iniciando. Oh Senhor, eu sei que o Senhor quer alinhar os nossos passos, alinhar os nossos pés para esse novo ciclo, Senhor. Não queremos perder, ó Deus, o tempo da oportunidade. Senhor, hoje é o tempo da oportunidade, nós não queremos perder. Por isso, Senhor, nos dá consciência aqui, Senhor. Dá consciência da Tua presença e da revelação, Senhor, da Tua palavra aos nossos corações. Eu Te peço no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o nosso coração esteja totalmente limpo e aberto, Senhor, para receber, ó Deus, a Tua palavra. Eu Te peço no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, glória a Jesus. Queridos, é muito importante esse momento, nós sabermos que não estamos aqui para receber mais informação. Aliás, nós estamos cansados de tanta informação. Nós vivemos na era da informação. Hoje uma criança de 6, 7 anos, ela tem mais informações acumuladas no seu cérebro do que os imperadores romanos na época. Um jovem hoje tem muito mais informação do que Einstein tinha. Nós não precisamos de mais informação, mas nós precisamos de revelação. Muitas vezes a palavra de Deus, ela se dilui no meio de tantas informações que nós recebemos, e é esvaziado o poder dessa palavra, porque o poder da palavra, ela vem com revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é apenas letra. Mas com o Espírito Santo, é vida, e vida abundante. Eu creio que nessa manhã, o Espírito Santo quer trazer revelação sobre os nossos corações. Então, não estamos aqui para receber informação. Eu não estou aqui para trazer informação para você, mas no nome de Jesus, eu estou aqui para abrir as portas, pela graça de Deus e apesar de mim, para abrir a porta de revelação nas nossas vidas, no nome de Jesus. Então vamos começar aqui, abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Primeira Coríntios 6, a partir do 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados
por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ok, está aqui uma advertência muito séria do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. No contexto, no momento onde Paulo enviou essa carta a essa igreja de Corinto, eles estavam vivendo momentos de muita perversão sexual, eles estavam vivendo um momento de relativismo, assim como acontece nos nossos dias. O que é o relativismo? As pessoas começam a relativizar, mas eu tenho o direito disso, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de dar vazão os meus impulsos sexuais e tudo mais. E Paulo, ele vai direto ao ponto, ele diz o seguinte: vocês não têm direito a nada. Porque o corpo de vocês não é de vocês. Ele foi comprado por Cristo. E Ele tem o direito sobre o corpo de vocês. Ponto final. E Paulo era assim, curto e grosso. Curto e grosso. A gente tenta um pouco amenizar, mas Paulo era muito direto. Era muito direto e ele fala aqui especificamente sobre o pecado contra o corpo. E mais especificamente sobre o pecado sexual. Agora, não é o assunto aqui, eu não vou entrar profundo nesse assunto, especificamente sobre santidade, sobre guardar o corpo, porque isso está muito claro, eu não preciso pregar mais nada, porque Paulo já está pregando muito aqui. A palavra de Deus é viva, como eu disse, e traz revelação nos nossos corações. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E inclusive a Bíblia diz que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus, todos nós, inclusive os cristãos, vão estar diante do trono de Deus, e nós vamos prestar contas de tudo o que nós fizemos pelo meio do corpo. Então não podemos pensar que vai passar desapercebido diante de Deus. Tudo que nós fizemos por meio do corpo, nós vamos prestar conta diante de Deus. E ponto final. Isso é o que a palavra de Deus diz, e eu creio na palavra de Deus. Quantos creem na palavra aqui? Às vezes é muito fácil a gente crer nas promessas de Deus, né? Quando a Bíblia fala sobre vida abundante, sobre prosperidade, né? E a gente quase joga a cadeira para cima e fala, eu creio, eu me aposto. Mas a Bíblia também tem advertências, e que vão se cumprir. Tudo isso vai se cumprir nas nossas vidas, porque é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. O que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje. O Deus é o mesmo, Deus não muda e a sua palavra não muda, e ponto final. Porém, o assunto que eu quero abordar aqui, a questão que eu quero fazer é: por que Deus enfatiza tanto a respeito do corpo? Qual o valor do nosso corpo diante de Deus? Queridos, eu creio que nós, e eu me incluo, nós não damos o devido valor ao nosso corpo, porque nós não temos a revelação plena do que significa ter um corpo feito de carne e osso. Mas Deus dá valor para o nosso corpo. E é isso que eu quero falar hoje aqui, sobre uma combinação explosiva, quando nós temos essa revelação a respeito do poder do nosso corpo, do propósito para o qual nós temos um corpo. Se nós entendermos isso, Deus vai fazer uma revolução nas nossas vidas. E nós vamos fazer uma revolução na terra. E é para isso que nós estamos aqui como igreja. Amém, querido? Você concorda comigo? Amém. Então, a pergunta é: por que Deus tem tanto interesse no meu corpo? Por quê? Vira para quem está ao teu lado e fala: por que Deus tem interesse no seu corpo? Por que é importante para Deus? E na mesma proporção, nós vemos que o diabo também tem muito interesse no corpo humano. Tanto é que nós vivemos um momento onde o corpo tem sido exposto, porque o diabo tem interesse. O corpo tem sido exposto, o corpo das mulheres tem sido exposto, o corpo dos homens tem sido exposto, porque o diabo também tem interesse no corpo. E a pergunta é: por quê? Qual o valor disso? Tem uma frase de John Wesley que dá uma pista para a gente entender o porquê o nosso corpo é tão importante. E essa frase ele diz o seguinte: sem Deus o homem não pode nada. E sem o homem, Deus não faz nada. É uma frase muito interessante e ousada de John Wesley, mas eu quero mostrar para você que Deus planejou o homem para ter uma parceria com o homem. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente vai entender um pouquinho disso. Gênesis 1, 26, é um texto muito conhecido que fala sobre a criação do homem.
E diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nesse texto, a Bíblia está falando que quando Deus criou o homem, Deus deu domínio. O homem foi criado para ser dominante. E o homem foi criado, qual material? Qual a matéria-prima do ser humano? Qual é a matéria-prima? O barro, a terra. O homem é 100% feito da terra. E Deus instituiu um princípio que o homem feito do barro, da terra, é o único que tem autoridade nessa terra. Deus entregou autoridade ao homem. O homem que é feito de carne e osso tem autoridade conferida por Deus. E quando Deus estabeleceu isso, Deus estabeleceu um princípio, e é interessante quando Deus estabelece um princípio, porque Deus é justo, o próprio Deus respeita esses princípios. Nós conhecemos a história, né, o homem que foi feito 100% do barro, ele entregou a autoridade nas mãos de Satanás. Mas por que o homem entregou? Por que o diabo não podia simplesmente começar a dominar na terra, independente do homem, sem fazer nenhuma parceria, sem escravizar o homem? Porque é o seguinte, dentro desse princípio que Deus estabeleceu, o único que tem poder de dominar sobre a terra é quem tem carne. Os espíritos não têm poder nessa terra. O diabo é espírito, e ele não tinha poder nem autoridade nessa terra. Para ter autoridade nessa terra, ele precisava de corpo. E foi lá o diabo fazer uma aliança com Adão, e Adão não sabia disso, obviamente, mas quando ele se entregou ao pecado, ele fez uma aliança com Satanás, e Satanás passou a ter corpo, que era o corpo do homem, para dominar e ter autoridade nessa terra, porque Deus estabeleceu um princípio, só homem de carne e osso teria autoridade nessa terra. E assim o diabo começou a reinar no mundo por causa desse princípio. Ele só podia reinar através de corpo feito de carne e osso. Aí, queridos, entendendo esse princípio, entendendo que Deus também submete a esse princípio, nós vamos entender o porquê foi necessário Jesus encarnar-se. Deus só poderia resgatar o homem, Deus só poderia atuar nessa terra com autoridade se ele também tivesse corpo. E é por isso que Jesus nasceu de mulher. Maria foi a que providenciou o corpo físico para dar autoridade para Jesus operar nessa terra. Isso já foi profetizado lá em Gênesis, quando Deus liberou as maldições por causa do pecado do homem, inclusive a maldição sobre a serpente. Deus falou que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Deus já estava profetizando e declarando que Ele também respeitava a autoridade na terra, mas Ele tinha um plano, e Deus tinha um plano, e Deus é infalível, o plano de Deus é infalível. Isaías capítulo 7, versículo 14, isso aqui foi profetizado por Isaías, e o diabo não sabia disso, mas diz o seguinte, portanto, Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que significa Emanuel? É Deus encarnado, é Deus conosco. A autoridade de Jesus nessa terra não vinha pelo fato de ele ser Deus, porque ele era 100% Deus, e como 100% Deus, ele tinha poder, mas a autoridade veio quando ele encarnou, e ele foi 100% homem. Jesus andava nessa terra como homem, e é interessante que Jesus se referia sempre a si mesmo como filho do homem, para dizer exatamente, eu entrei pela forma legítima nessa terra, eu não sou usurpador, eu estou aqui como homem, eu tenho um corpo de carne e osso. Jesus tinha um corpo de carne e osso, e esse princípio deu para ele autoridade nessa terra. E aí Satanás entrou em pânico, porque até Cristo, ele dominava completamente o homem. Se a gente olha a história dos homens no Velho Testamento, inclusive dos grandes homens de Deus, nós vemos em todos eles falhas, nós vemos pecados, que dava essa continuidade do governo de Satanás. Mas de repente nasce Jesus, e o diabo tinha
tinha duas estratégias para limitar ou acabar com o poder de Jesus na terra. Ele sabia que Jesus ali era Deus, era o Filho de Deus. Ele falou, mas ele está aqui porque ele tem corpo. E se ele tem corpo, ele também é sujeito ao pecado. Porque ele herdou um corpo de Adão. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus, segundo Mateus, começa em Adão. A genealogia de Jesus recebeu um corpo de Adão. Então Satanás falou, se ele herdou esse corpo de Adão, então a forma de aniquilar, de acabar com a autoridade dele, é levando o corpo dele ao pecado. Por isso que a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo. Não só lá em Lucas 4, quando nós vemos a tentação de Jesus no deserto, não foi só aquela tentação, Jesus foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. E o diabo tentava de todas as formas e não conseguia levar Jesus a pecado. Aí o diabo sacou o plano B. E sabe qual que era o plano B? O plano B é o seguinte, se eu não consigo levá-lo ao pecado, tem um jeito de tirar a autoridade dele dessa terra. E sabe qual que é esse jeito? Matando o corpo. Porque se Jesus perdesse o corpo terreno, o que aconteceria? Ele perdia a autoridade na terra. Porque perdeu o corpo, imediatamente tem que sair dessa terra. Imediatamente. O que é morte? Morte é quando esse corpo que é dado por Deus, ele perde as suas funções biológicas e ele não serve mais para abrigar o espírito, e o espírito tem que sair, porque a autoridade que nós temos está no nosso corpo. A autoridade que nós temos está no nosso corpo. Então o diabo falou, eu vou matar Jesus. Matando Jesus, ele vai ter que sair dessa terra e o diabo continuaria governando. Mas nós sabemos do plano que estava oculto de todos, mas que foi revelado. Porque quando Cristo foi levado na cruz, ele estava comprando todos os homens, como nós lemos o texto aqui. Porque ele estava pagando o preço pelo resgate de todo homem, de toda a raça humana. Ele pagou o preço e ele passou a ser Senhor, mas não só isso. Ele pagou pelo preço do pecado e ele livrou todo homem da culpa e da condenação do pecado. Mas ele também passou a ter direito sobre o corpo. Ele passou a ter o direito sobre as nossas vidas. Ele passou a ter direito sobre quem nós somos. E quando ele conquistou isso, a Bíblia fala que Jesus subiu aos céus. E ele diz, toda a autoridade me foi dada. E por que Jesus, agora ele não fala de poder aqui, ele fala de autoridade. Porque há uma diferença entre poder e autoridade. Poder, Deus tem todo o poder. Agora a autoridade é quando nós encaixamos nos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Porque Jesus se encaixou nesses princípios, ele tinha corpo, ele ganhou autoridade também na terra. Mas o diabo não entendeu ainda, porque ele pensou, bom, agora eu estou na roça. Não consegui eliminar Jesus pelo pecado. Não consegui eliminar Jesus pela morte, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Porque ele não tinha pecado, ele também ganhou poder sobre a morte, e ele ressuscitou. Só que se Jesus ficasse aqui, fisicamente, o diabo limitaria a ação de Jesus a um território físico. Mas quando Jesus subiu aos céus, e ele enviou o Espírito Santo, ele conectou todos os homens que reconhecem Jesus como Senhor no seu próprio corpo, e nós passamos a ser Cristo na terra. Esse é o plano maravilhoso de Deus. Nós passamos a ser Cristo na terra. E aí, queridos, nós começamos é o início desse entendimento, que eu confesso que para mim é muito grande, muito poderoso, de entender o sentido, por que o meu corpo é tão valoroso para Deus. Porque a autoridade, a minha autoridade nessa terra, vem do meu corpo. O poder é do Espírito Santo que está em mim. Mas o Espírito Santo precisa de corpo, e é o nosso corpo que dá essa autoridade para o Espírito Santo operar na terra. Isso é muito profundo e ao mesmo tempo é muito simples. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, o que ele disse para os discípulos? Lá em Mateus 6 ele fala, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está mostrando, queridos, que oração,
Oração sem entender, sem ter revelação desses princípios do reino, é só uma atividade religiosa. E por sinal, uma atividade religiosa enfadonha. Porque nós estamos falando, não estamos vendo com quem nós estamos falando, não estamos vendo o resultado daquilo, e passa a ser simplesmente uma atividade religiosa. Mas se nós entendermos o princípio, a revelação por trás, do que significa oração, que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 6, nós temos autoridade para orar, porque nós temos corpo. Nós temos corpo. Deus nos deu corpo. E como corpo, nós temos autoridade nessa terra. Por isso Jesus, nessa oração do Pai Nosso, é muito impressionante. É muito impressionante o nível de consideração que Cristo tem por nós. Porque Ele não ensinou uma reza, Ele não ensinou simplesmente uma rotina religiosa, mas Ele está dizendo o seguinte: vocês têm autoridade para trazer o reino de Deus a essa terra, através da sua declaração. Você tem autoridade para declarar que a vontade de Deus, que é plena e livre nos céus, essa vontade opere também na terra. Queridos, oração é a maior arma que Deus colocou nas nossas mãos. Mas ela só funciona se nós tivermos revelação desse princípio. E é incrível que o diabo tem tentado cegar a igreja para a revelação desse princípio. E é tão incrível como a igreja tem sido roubada desse princípio. A igreja não ora, e quando ora, ora sem revelação. A principal atividade nossa nessa terra deveria ser a oração. Eu digo isso para mim mesmo. Eu comecei a entender um pouquinho mais profundo isso quando nós nos mudamos para o Japão. Porque chegando no Japão, queridos, para a gente foi assim, foi um choque muito grande. Porque é uma cultura completamente diferente da nossa. Nós não conhecemos a cultura, nós não conhecíamos, ainda não conhecemos a língua japonesa, que é muito difícil. Como a nossa igreja, só para vocês entenderem, a nossa igreja lá no Japão é uma igreja internacional, então é tudo inglês e japonês. Então tudo é feito em inglês e japonês, reunião de oração, célula, cultos, tudo em inglês e japonês, porque nós queremos usar o próprio inglês como um atrativo para o japonês, que tem muito interesse para o inglês, mas também nós queremos atingir a comunidade internacional de estrangeiros que está lá no Japão. Então tudo nós fazemos em inglês e japonês. Então, obviamente, nós optamos por aprender e nos dedicarmos bastante ao inglês, né? E não tanto ou quase nada ao japonês, porque eu não consegui ainda aprender duas línguas ao mesmo tempo. Eu ainda estou na primeira, que é o inglês. A gente tem que pregar inglês, tem que fazer tudo em inglês. Então foi essa a nossa opção. E chegando lá, então, nós não tínhamos essa integração com a cultura japonesa, e é uma cultura muito, muito forte. Talvez, eu não conheço todas as culturas do mundo, mas talvez seja a cultura mais preservada do mundo, uma das, que é muito forte a cultura japonesa. A transmissão dessa cultura de geração em geração, a forma que eles agem, a forma de pensar, é uma mente coletiva, são 127 milhões de pessoas pensando praticamente do mesmo jeito. Quando alguém pensa diferente daquilo, tem uma frase lá no Japão que todo prego que se destaca tem que ser martelado. Então quem pensa um pouco diferente daquela grande massa cultural tem que ser martelado, e essas pessoas são marteladas. Tem até uma classe de pessoas que é chamado no japonês de furyo. Furyo é mais ou menos lixo. Então aqueles que não se encaixam dentro daquela cultura japonesa, então eles são os furios, são lixo, são pessoas fora do padrão da sociedade. Então tudo tem que ser, e o diabo inseriu uma religião misturado com a cultura.
Um negócio entranhado, que eles mesmos não sabem diferenciar o que é cultura e o que é religião. Então, aquilo que eles fazem culturalmente, que eles fazem por tradição, há uma religião, há um sentido religioso embutido por dentro do diabo tentando dominar a mente desses camaradas. Agora, quem somos nós? O que nós vamos fazer lá? Cai de paraquedas lá, o que eu vou fazer no Japão? Não falo a língua, não conheço a cultura. A gente não consegue essa interação com as pessoas. O que nós vamos fazer lá? Aí o Espírito Santo começou a falar muito conosco a respeito desses princípios que eu estou ministrando aqui. O que nós mais fizemos e mais fazemos no Japão, desde que nós chegamos lá, é orar. Óbvio que nós estamos trabalhando, evangelizando, discipulando pessoas. O Yudi, que eu quero apresentar para vocês, ele está conosco aqui. Só esse ano o Yudi batizou 4 pessoas. E alguém pode pensar, só 4 pessoas, mas uma igreja no Japão, uma igreja que cresce, e são raríssimas, infelizmente, por enquanto, raríssimas as igrejas no Japão que crescem, porque na verdade a igreja diminui, porque só tem velhos e os velhos vão morrendo, então a igreja vai diminuindo, e uma média de 20, 30 pessoas é uma igreja muito boa no Japão. E essa igreja é uma igreja que cresce no Japão, batiza uma pessoa por ano. Nós temos discípulo do Bruno, o Yudi e a Tâmico, só esse ano eles batizaram 4 pessoas. Batizaram 4 pessoas. Eu sei que isso é o poder da oração. Não tem cultura, não tem blindagem, não tem nada que seja mais forte do que o poder que Cristo nos deu através da oração. Quando nós entendemos e temos revelação desse princípio. Quando nós entendemos que nós temos um corpo, e para que serve esse corpo? Para que eu estou vivo aqui na terra? Para que Deus me deu anos de vida nessa terra? Porque através do meu corpo eu tenho autoridade, segundo Jesus diz, de declarar: Pai, que a tua vontade, que é livre nos céus, ela vai acontecer na terra. E se nós entrarmos fundo nesse princípio, a Bíblia fala que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. Romanos 10 fala sobre isso a respeito da salvação. Mas não é só da salvação, a declaração da nossa boca, se é possível nós sermos salvos simplesmente por crer no coração e declarar com a boca. Deus está falando sobre a autoridade que nós temos como corpo nessa terra. A salvação vem por uma declaração de fé que sai da nossa boca. Queridos, a salvação é maravilhosa. Agora imagine o que não vem com a declaração de fé que sai da nossa boca. E o diabo sabe disso, o diabo entende esse princípio, porque ele tem apanhado muito, ao longo de gerações e gerações, por pessoas, por igrejas que oram. O diabo tem sido escorraçado de lugares. O diabo, que muitas vezes banca de rei, de dominante em muitos lugares, ele tem que sair escorraçado quando um povo se levanta conhecendo esse princípio e declarando com a sua boca. O diabo sabe disso. E sabendo disso, ele tenta então minar esse poder da igreja, levando a igreja a confusão a respeito desse princípio. A transformar a oração numa rotina religiosa, ou transformar a oração poderosa só na boca de algumas pessoas específicas. É só o homem de Deus, quando ele ora, as coisas acontecem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O homem de Deus, quando ele ora, as coisas acontecem por uma razão, porque ele tem corpo. Mas você também tem corpo, senão você não estaria aqui. E ele tem revelação do sentido, do que significa isso. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo revelação na sua vida também. Então eu quero que você olhe de lado. Se tem um homem, você vai dizer: você é o homem de Deus. Se tem uma mulher, você vai dizer: você é a mulher de Deus. Queridos, então a autoridade legal para operar na terra foi dada a quem? Ao homem de carne e osso. Quem tem carne e osso aqui? Tem alguns que tem mais osso, tem alguns que tem mais carne, mas todos têm carne e osso, certo? Todos nós. Então isso, querido, que você tem, chamado carne e osso, é que te dá autoridade nessa terra. Autoridade nessa terra. Aí nós começamos a entender, e eu quero de novo que a gente volte lá no primeiro texto que nós lemos,
Primeiro texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 a 20, eu quero ler de novo esse texto. E agora, com posse dessa revelação, você vai entender por que Deus fala tanto de corpo. Por que é tão importante preservar a santidade do nosso corpo. Por que o diabo quer tanto contaminar o nosso corpo através de prazeres instantâneos, passageiros. Por que uma geração de jovens é tão atormentada para se corromper no corpo? Por quê? Por causa da autoridade que nós temos com o corpo, que Deus nos deu, e o diabo quer roubar, inclusive de cristãos. Então vamos de novo ler esse texto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que Paulo está dizendo aqui, nós não vivemos em cima de regras de pode ou não pode, mas quando eu entendo, eu tenho revelação do meu corpo, da autoridade que eu tenho, eu vou saber, tem certas coisas que eu posso, mas não me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Por que a palavra de Deus está dizendo? Eu tenho um alvo. Queridos, o meu tempo nessa terra já está pré-determinado por Deus. Eu particularmente creio que Deus planejou um tempo determinado para a nossa vida. Algumas pessoas alcançam a plenitude disso e algumas pessoas vivem menos do que isso por decisão própria, por não cuidar bem do corpo. Porque Deus deu o corpo, Deus deu sabedoria, nós temos que ter consciência de como nós usamos esse corpo. E não podemos atribuir a Deus certas catástrofes, que é decisão e escolha do homem, que tem autoridade sobre o seu corpo, tem autoridade de ir e vir, tem liberdade para ir e vir, para escolher o que come, para escolher o que faz, para escolher onde coloca o corpo. E essas decisões podem sim diminuir o tempo nessa terra. E o plano do diabo, o mesmo plano que ele tinha com Jesus, continua com cada cristão. Tirar a autoridade do cristão de duas formas: ou levar o cristão a ser dominado pelo pecado, esvaziando a sua autoridade, fazendo dele aquele que nasceu para reinar, para governar, ser dominado e muitas vezes ser pisado pelo diabo, ou matar, ou diminuir o nosso tempo nessa terra. São as duas coisas, mas a decisão é nossa. Um dia nós vamos partir de fato, porque esse corpo aqui é temporário, mas o Cristo que ressuscitou e que hoje tem um corpo, mas é um corpo glorificado, Ele é as primícias da ressurreição. Nós também vamos ressuscitar com Cristo e vamos ser um corpo glorificado. Deus ainda vai nos dar um corpo, mas um corpo glorificado que não pode ser tocado pelo pecado, não vai se degradar. Um corpo que nós podemos, como Jesus, andar de um lado para o outro, passar a parede, viajar as galáxias, conhecer tudo. Eu creio, nós vamos viver uma vida, irmãos, não há descrição nessa terra para as coisas que Deus planejou para nós, mas o nosso tempo nessa terra é pré-determinado, e eu tenho que fazer as minhas escolhas. O que eu vou fazer com o meu corpo? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então não deixarei que nada me domine. Aí Paulo fala que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá ambos. Esse corpo vai ser destruído, Deus vai destruir. Mas antes disso acontecer, antes da morte corromper esse corpo, queridos, eu vou usar toda a minha autoridade para desfazer as obras de Satanás e para trazer o reino de Deus. Esse é o sentido da nossa vida, e ponto final. Para que eu existo aqui? Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos continuar aqui. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus, o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Eu sei para que serve o meu corpo. Não é para prostituta, não é para imoralidade. O meu corpo é para ser usado pelo Senhor.
Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vós mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus no seu corpo, no seu próprio corpo. Então esse texto, Paulo fala muito sobre corpo, por causa da importância e da forma como Deus enxerga o nosso corpo. Então, queridos, para terminar aqui, eu quero mostrar para vocês que dentro desse princípio poderoso, Deus decidiu fazer uma parceria conosco. Foi a forma que Ele decidiu. Ele nos deu o corpo, nós entregamos esse corpo a Ele, Ele manda o Espírito Santo que vem habitar no nosso corpo, e nós começamos a agir na terra em parceria com Deus. Relembrando a frase de John Wesley, o homem sem Deus é nada, não pode nada, mas Deus sem o homem nada faz. Nós temos algumas histórias bíblicas que nos dão o vislumbre quando nós entendemos esse princípio. Por exemplo, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus fala que Deus disse, eu não posso ocultar de Abraão o que eu estou para fazer. E aí Deus veio lá conversar com Abraão. Queridos, e não foi, eu digo isso com toda a reverência e com todo o respeito, mas não foi só uma consideração que Deus tinha a Abraão. Tipo assim, eu não vou fazer nada porque eu considero tanto Abraão, então eu não quero fazer sem que Abraão saiba, porque eu considero ele. Não é só nesse sentido. É muito mais profundo do que isso. Deus precisava que alguém na terra concordasse com aquilo que Ele estava planejando fazer. Olha que coisa. E o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado até Deus. E Deus falou, eu vou destruir essa cidade. Mas Deus foi lá com Abraão. E Deus falou, eu vou destruir. Aí nós entendemos a autoridade que Abraão teve para negociar com Deus, que era oração. Falou, Deus, mas o Senhor vai destruir os justos com os injustos? Longe de ti fazer tal coisa. E Deus falou, ok, Abraão, não destruo. Aí Abraão começou lá, negociar com Deus. Se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa essa cidade? Deus falou, eu poupo. E assim foi até chegar a 10. E não tinham 10 justos lá. Por isso Deus destruiu aquela cidade. Mas ali foi Deus reconhecendo essa parceria com Abraão. Uma outra história poderosa, quando Deus desejou libertar o povo de Israel do Egito, Deus se manifestou na sarça ardente para um homem chamado Moisés. E mais uma vez, esse princípio está presente. Deus precisava de uma parceria para operar a sua vontade na terra. E Deus veio lá com Moisés. Moisés se achava insignificante. Moisés achava que ele não servia para isso. Mas Deus não estava olhando para a significância que Moisés estava imputando a ele próprio, a insignificância que Moisés estava imputando para ele próprio. Moisés tinha corpo. Moisés tinha autoridade sobre a terra. E o que Deus chamou ele para uma parceria. Mas essa parceria, Deus falou para ele, Moisés, vai começar agora um novo ciclo na sua vida. Nós vamos ser parceiros. Por isso a primeira coisa, tira as sandálias dos seus pés. Porque a terra que você vai pisar é uma terra santa. Deus está falando sobre consagração. Você tem um estilo de viver, as suas escolhas são feitas por você. E olha onde você chegou, 80 anos apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas agora eu tenho uma parceria para você. Mas eu preciso da sua consagração. Tira as sandálias dos seus pés. O lugar que você está agora é um outro ambiente. É um outro ciclo que você está para entrar. Tire as sandálias dos seus pés. Isso era muito simbólico. E Moisés assim o fez. E aí Deus começou a dar alguns sinais para ele. Um sinal, Deus falou para ele, põe a mão debaixo da sua roupa. Quando ele tirou a mão, estava leprosa. Moisés ficou apavorado. E aí Deus falou, põe de novo. Quando ele tirou, estava limpa. O que Deus estava mostrando para ele. Não confie na sua força. Há uma lepra por trás da sua força, da sua capacidade.
mas você vai fazer aquilo que eu já estou fazendo. E a partir dali, queridos, quando nós olhamos todos os grandes milagres que Deus fez no Egito, não teve nenhum milagre, nenhum deles, que Deus tenha feito sozinho, sem a cooperação de Moisés. Deus falava para Moisés: levanta o cajado, declara, faz isso, faz aquilo. Então Deus estava usando o corpo de Moisés, que dava legitimidade para Deus agir poderosamente. E assim com mão forte, Ele libertou o povo de Israel. Olha que exemplo lindo. Queridos, Deus quer fazer uma revolução nessa terra, se nós entendemos esse princípio. Irmão, se nós entendermos isso. Deus quer fazer uma revolução não só nessa cidade, começando das nossas vidas, se nós entendermos esse princípio, pararmos de ter uma vidinha religiosa, pararmos de ter uma vidinha medíocre, mas entendermos esse princípio, e aplicarmos esse princípio, essa combinação explosiva, o poder do Espírito Santo, junto com a autoridade do nosso corpo, consagrado a Ele, essa combinação é uma combinação explosiva. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja não é um ajuntamento aos domingos. Igreja, segundo a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 18, quando Ele fala: se 2 de vós se juntarem e concordarem a respeito de qualquer coisa, será feito por meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo, ensinando em Mateus 18? O que é igreja? O poder e a autoridade da igreja. Agora o diabo muitas vezes tenta usar a estratégia de contaminar a mente e o coração dos cristãos, para abrirem a sua boca, para reclamar, para ressaltar o que está de errado. Queridos, se nós enxergarmos alguma coisa que você acha que não está bem, por exemplo, que seja na igreja. Acho que não está muito bem isso na igreja. Se você enxergar isso, sabe o que você tem que fazer? Usa a sua autoridade para orar. Não para fofocar. Não para dizer: você viu o que está acontecendo lá? Olha, a igreja é isso, a igreja aquilo, aquele irmão isso. Isso é o diabo querendo tomar posse da autoridade, da legitimidade que há no seu corpo, para continuar operando. Nós temos que cessar e dizer não. Nós vamos abrir a nossa boca para orar, para declarar. Por isso que a Bíblia fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, a respeito de alguém, só estou dizendo isso para orar, então você fala: amém, para orar, irmão? Então para aqui, vamos já orar aqui. Essa história de que usais como desculpinha para espiritualizar aquilo que não é nada bom, é maligno. Deus colocou autoridade nas nossas mãos, na nossa boca. Se nós entendermos isso, nós vamos viver a maior revolução na terra. Eu creio que nós, como igreja da paz, Deus tem nos levantado como uma igreja de fé, uma igreja de oração. Quero te convidar a ficar em pé, por favor.